Parte 4. Capítulo 18. A oração. Por que rezamos? Poderíamos pensar que, se rezarmos, Buda, Deus ou a deidade irão nos olhar com benevolência, conceder bênçãos, nos proteger. Poderíamos acreditar que, se não rezarmos, a deidade não irá gostar de nós, podendo até nos punir. Mas a finalidade da oração não é ganhar a aprovação nem afastar a ira de um Deus exterior. À medida em que compreendemos Buda, Deus ou a deidade como sendo uma expressão da realidade última, nessa medida recebemos bênçãos quando rezamos. À medida em que temos fé nas qualidades ilimitadas de amor e de compaixão da deidade, nessa medida recebemos as bênçãos dessas qualidades. Às vezes projetamos características humanas em coisas que não são humanas. Por exemplo, se sentimentalmente pensarmos meu cachorro está meditando comigo, estaremos apenas atribuindo esse comportamento ao cachorro, imaginamos o que ele esteja fazendo. Quando emprestamos qualidades antropomórficas a Deus, projetamos nossos próprios defeitos e limitações, imaginando que Deus também os tenha. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que Deus gosta ou desgosta delas, dependendo de seu comportamento. Não vou conseguir ter isso ou aquilo porque Deus não gosta de mim, eu esqueci de rezar. Ou pior, se Deus não gosta de mim, vou acabar no inferno. Ponto. Se Deus ficasse alegre ou triste quando oferecêssemos ou deixássemos de oferecer orações, então Deus não seria isento de defeitos, não seria a encarnação de compaixão e de amor perfeitos. Qualquer manifestação da verdade absoluta, por sua própria natureza, não possui nem apego a nossas preces, nem aversão pela ausência delas. Esses atributos são projeções da nossa própria mente. Para compreender como a oração funciona, considere o sol, que brilha em todo lugar, sem hesitação nem impedimento. Como Deus ou Buda, ele continuamente irradia toda a sua força, calor e luz, sem distinção. Quando a Terra gira, temos a impressão de que o Sol não está mais brilhando. Mas isso nada tem a ver com o Sol, é resultado de estarmos no lado sombreado da Terra. Se moramos no fundo do poço escuro de uma mina, não é culpa do Sol se sentimos frio. Ou, se vivemos na superfície da Terra, mas mantemos os olhos fechados, não é culpa do Sol se não enxergamos a luz. As bênçãos do Sol estão presentes em toda parte, quer estejamos abertos a elas, quer não. Por meio da oração, saímos do poço da mina, abrimos os olhos, tornamo-nos receptivos à presença iluminada, o amor e a compaixão onipresentes que existem para todos os seres. Mesmo que não estejamos familiarizados com a ideia de rezar a uma deidade, a maioria de nós sente a presença de algum princípio ou verdade superior a alguma fonte de sabedoria, compaixão e poder, dotada da capacidade de trazer benefícios. Orar a esse princípio superior será, sem dúvida, frutífero. Todavia, é importante não se ter a mente limitada ao rezar. Talvez você queira rezar para ter um carro novo, mas como é que você sabe que um carro novo é o que você precisa? É preferível simplesmente rezar por aquilo que seja o melhor, compreendendo que talvez você não saiba o que isso seja. Alguns anos atrás, uma mulher tibetana viajou de avião para o exterior. Quando o avião fez uma breve escala no caminho, ela saiu para andar um pouco. Não estando familiarizada com o aeroporto, com a língua e com viagens internacionais, não ouviu o aviso de partida e perdeu o voo. Naquele momento, isso provavelmente pareceu desastroso, mas, não muito tempo depois da decolagem, o avião que ela havia perdido caiu, matando a maioria dos passageiros. Rezamos por aquilo que seja o melhor, não só para nós, mas também para todos os seres. Logo que começamos a praticar, nossa autoimportância é muitas vezes tão forte que nossas preces ainda são muito egoístas e, em vez de transformarem nossa tendência de ficarmos centrados em nós mesmos, apenas a reforçam. Portanto, até que a nossa motivação se ligue mais a um coração puro, pode ser benéfico passar mais tempo cultivando o amor e a bondade do que rezando. Com a motivação adequada, a oração torna-se um componente importante da prática, porque ajuda a remover obstáculos, circunstâncias contraproducentes, desequilíbrios nas energias sutis do corpo, confusão e ignorância na mente. Mesmo ao ouvir os ensinamentos é possível que,
ao interpretarmos o que ouvimos, estejamos acrescentando aos ensinamentos mais do que está sendo dito, ou ignorando certos aspectos deles. A mente é como um espelho. Embora nossa verdadeira natureza seja a deidade, o que vivenciamos agora são os reflexos da mente comum. Inimigos, impedimentos, momentos não auspiciosos que parecem todos estar fora de nós são, de fato, reflexos da nossa própria negatividade. Se você nunca tivesse visto sua imagem antes, ao olhar para um espelho, pensaria estar olhando por uma janela, encontrando alguém totalmente independente de você, não reconhecendo a conexão. Se visse lá uma pessoa de aspecto horrível, com o rosto sujo e o cabelo desalinhado, poderia sentir aversão. Poderia mesmo tentar limpar a imagem, lavando o espelho. Mas um espelho, como a mente, é um refletor, somente mostra você a você mesmo. Somente se pentear o cabelo e lavar o rosto poderá mudar o que viu. Terá que mudar si próprio, não poderá mudar o espelho. A oração ajuda a purificar os hábitos da mente comum e da ignorância acerca da nossa verdadeira natureza como a deidade. Quando rezamos no contexto de práticas com deidades, às vezes visualizamos a deidade em pé ou sentada diante de nós, no espaço, como corporificação da perfeição, em contraposição a nós mesmos, que temos muitas falhas e obscurecimentos. Mas rezar a uma deidade não se trata de fazer súplicas a algo separado de nós. A finalidade de usarmos um método dualista, visualizando a deidade fora de nós, é eliminar a dualidade. Na oração, visualizamos a nossa pureza intrínseca refletida como a deidade, e as nossas qualidades positivas, como a forma, a cor e os implementos da deidade. Isso nos ajuda a lembrar daquilo que já existe na origem, nossa natureza perfeita. Quando nos visualizamos como a deidade, aprofundamos a experiência da pureza que nos é inerente. Finalmente, no estágio da consumação da prática, quando a forma da deidade se desfaz, deixamos a mente repousar sem esforço ou artifício em sua própria natureza, a deidade última. Dessa forma, começamos com uma concepção inicial de pureza como algo externo e então a internalizamos para, por fim, transcendermos os conceitos de interno e externo. Essa consciência da natureza da deidade aumenta o poder, as bênçãos e os benefícios da nossa oração. Se a natureza da deidade é a vacuidade, você poderia se perguntar, por que então rezar? Parece haver uma contradição aqui. Como podemos dizer que, por um lado, a deidade não existe, que é apenas o reflexo da nossa própria natureza intrínseca e, por outro, que devemos rezar a ela? Isso somente fará sentido se compreendermos a inseparabilidade de verdade absoluta e verdade relativa. No nível absoluto, nossa natureza é Buda, nós somos a deidade. Mas, não cientes disso, ficamos presos à verdade relativa. A fim de darmos um salto até a compreensão da nossa natureza absoluta, temos que caminhar com nossos pés relativos por um caminho relativo. Visto que a verdade absoluta é tão fugidia para a nossa mente comum e linear, recorremos a um processo gradual, de sutileza crescente, para trabalhar com a dualidade da mente até alcançarmos reconhecimento. A oração é um componente essencial desse processo. Pergunta: conheço uma criança cujo gatinho quebrou a perna. Ela rezou, pedindo ajuda à deidade Tara. De início o bichinho melhorou, mas acabou morrendo, e a criança decidiu que não havia nenhum benefício em se fazer a prática de Tara. O quanto é realista esperarmos que nossas preces tenham um efeito imediato? Resposta: para explicar de uma maneira que a criança possa entender, podemos usar este exemplo. Se você tem um carro que não está funcionando bem, você espera, sensatamente, que um mecânico habilidoso possa consertá-lo. Mas, se o carro estiver completamente estragado, não pode ser consertado, por mais habilidoso que seja o mecânico. O que acontece com um ser vivo, seja humano ou gatinho, depende do karma e também de circunstâncias incidentais envolvidas. Se o gatinho tem karma para sustentar seu corpo, viverá. Mas, se o karma para viver tiver chegado ao fim, não importa o número de orações, isso não pode ser modificado.
Apesar das preces da criança não parecerem efetivas, isso não significa que a prática feita em benefício do gatinho estava errada ou foi inútil, beneficiará aquele ser em uma vida futura. As pessoas, às vezes, superam obstáculos imensos por meio de sua prática, mesmo nesta vida, quando se juntam três fatores: a fé, o karma que permita que os obstáculos sejam superados e as bênçãos e a compaixão do objeto da oração. Pergunta: é possível verdadeiramente ajudar os outros por meio das orações e da dedicação de mérito? Se assim o fosse, muitas pessoas já não teriam feito isso, solucionando os problemas do mundo? Resposta: definitivamente ajudamos os outros dedicando a eles o mérito de nossas orações e práticas. Entretanto, a extensão em que eles vão se beneficiar é determinada, parcialmente, pela sua própria receptividade. Em uma sala escura, alguém que acrescenta óleo em uma lamparina traz luz para todos que ali estão. Entretanto, aqueles que saem da sala ou fecham os olhos não se beneficiarão da luz. As preces e a dedicação dão suporte ao nosso caminho porque aumentam nosso mérito. Quanto mais praticarmos dessa forma, mais seremos capazes de ajudar os outros. Pelo fato de o mérito das orações dos Budas e Bodhisattvas ter sido acumulado ao longo do tempo, eles podem, sem esforço, manifestar incontáveis emanações para ajudar um número imenso de seres. A curto prazo, a extensão em que podemos beneficiar os outros com nossas preces e dedicações é determinada tanto pela receptividade dos beneficiados quanto por nossa própria capacidade. Pergunta: o que torna possível a transformação da mente é a bênção da deidade ou a nossa devoção sincera? Resposta: ambas são necessárias, não se pode ter uma sem a outra. Do nosso próprio ponto de vista, a fé e a devoção são o mais importante, porque nos inspiram a rezar e a invocar as bênçãos da deidade, que é a fonte e o objeto da nossa fé. Isso nos possibilita receber as bênçãos que transformam a nossa mente. Dessa maneira, podemos atingir o objetivo último da nossa prática espiritual, a completa realização da nossa verdadeira natureza para que possamos beneficiar incessantemente todos os seres. Parte 4. Capítulo 19. Conversa com um aluno. Aluno: se a natureza última de todas as experiências é a vacuidade, o que realmente é o karma? Ele seria apenas um conceito tão ilusório quanto qualquer outro? Rinpoche: a questão aqui é a diferença entre a verdade absoluta e a verdade relativa. Se você não está dormindo, o sonho não contém verdade alguma. Bondade ou maldade, alegria ou tristeza, apego ou aversão, nenhuma dessas coisas tem qualquer validade. O karma não está presente porque o sonho não está presente. Quando você está sonhando, porém, existe bondade e maldade, alegria e tristeza, apego e aversão, todos criando karma. Se a mente está em um estado de ilusão na experiência de sonho que é a realidade relativa, então o karma é verdadeiro e torna o sonho melhor ou pior. Entretanto, quando você acorda para a realidade última, não há verdade no karma, não há verdade no mérito, não há verdade em nenhuma dessas coisas, da mesma forma em que não há verdade no sonho uma vez que você esteja acordado. Acordado, você tem a capacidade de sonhar, mas não está sonhando. É o mesmo com a verdade absoluta. A verdade relativa é a nossa experiência ilusória da verdade absoluta e, nesse contexto, o karma ainda é muito potente, impiedoso, preciso e completo. O karma determinará se teremos uma existência agradável ou desagradável, se nossos renascimentos serão alegres ou tristes, superiores ou inferiores. Aluno: o mesmo vale para o conceito de mérito? Rinpoche: o mérito funciona de acordo com o mesmo processo que o karma, só que envolve o trabalho ativo de criarmos as causas que levam à felicidade no sonho da vida, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Aluno: com o karma e o mérito, o mesmo princípio parece atuar: aquilo que sai de mim retorna para mim. Isso parece sugerir motivação autocentrada, o oposto da intenção de bodhicitta. Não seria mais puro para um praticante simplesmente permanecer compassivo, sem consideração pelo bom karma que será gerado, em outras palavras, sem levar em consideração sua recompensa final? Rinpoche:
você está certo quando diz que ter compaixão é melhor do que ter a ambição de criar karma positivo para que você não venha a sofrer. Isso é verdade, mas também é relativo. Os ensinamentos têm muitos níveis diferentes, e a receptividade ou a percepção das pessoas determina o nível de ensinamento mais apropriado para elas. Para algumas, uma semente sutil pode ser plantada na mente. Para outras, uma semente um tanto mais grosseira precisa vir primeiro, para deixá-las prontas para a semente sutil. 05 Então, no que diz respeito à motivação autocentrada versus a decisão de simplesmente ser compassivo, é verdade, esta última é a escolha que, ao final, deve prevalecer. Atrás. Aluno, em termos de prática, então, o mérito se resume em ter compaixão em todas as situações? É essa a essência da intenção de Bodhicitta? Rinpoche, a compaixão é apenas parte da Bodhicitta. A diferença entre Bodhicitta e não Bodhicitta está em saber se a pessoa tem a aspiração de alcançar a iluminação para beneficiar os outros. Mesmo que você haja como alguém que esteja tentando beneficiar os outros, mesmo que a aparência externa da sua ação seja positiva, se o seu coração realmente não estiver voltado para a consecução da iluminação em benefício dos outros, então não haverá Bodhicitta. A compaixão é um impulso e, com base nesse impulso, você faz tudo o que precisa ser feito. Você aspira a alcançar a iluminação porque compreende que, agora, não tem força para criar muitos benefícios. O es que osel mi que es que sots min sbeis ou poliups. Reconhecer o sofrimento dos seres do Sansara, gerar pensamentos puros e compaixão, cultivar a aspiração de alcançar a iluminação para liberar os seres, fazer tudo o que esteja ao seu alcance para beneficiar os outros em sentido temporário e último, tudo isso é Bodhicitta relativa. São todas atividades dentro do sonho que conduzem ao despertar do sonho. Bodhicitta absoluta significa reconhecer a verdade absoluta que está além dos extremos e manter esse reconhecimento até que se torne completamente óbvio. É aí que acordamos do sonho. Aluno, se a natureza última da realidade é um estado búdico que todos os seres compartilham, por que é que nenhum deles se deu conta? O que provocou a queda na ignorância e no obscurecimento? Há um princípio evolucionário presente aqui, começando na ignorância e idealmente caminhando para uma consciência mais elevada? Rinpoche, não é questão de termos tido algo antes e tê-lo esquecido. Inerente, mas escondido no minério, está o ouro, e extraí-lo exige um processo de refinamento. As impurezas são refinadas até que tudo o que resta é o ouro em sua essência pura. Basicamente, um praticante remove todas as impurezas da mente para revelar a essência. Ela não havia sido percebida antes e depois esquecida, sempre esteve ali, mas nunca foi reconhecida. A diferença entre o estado búdico e a existência sansárica, com suas ilusões e enganos, reside no reconhecimento ou não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. A essência ou é conhecida ou não é conhecida. Essa é a única diferença. Não se trata de uma questão de evolução. O Sansara não é um processo evolutivo. A realização espiritual acontece a partir da revelação de algo inerente. Aluno, quer dizer que a ideia de que a consciência das pessoas evoluía ao longo de vidas sucessivas é ilusória? Rinpoche, sim. A consciência não evolui de uma vida para outra. Estamos dentro do fluxo contínuo do Sansara. Mas, como seres humanos, temos a oportunidade máxima de alcançar o estado búdico. Suponho que, em um certo sentido, você poderia considerar o caminho do Bodhisattva evolutivo, porque envolve um progresso relativo até o estado búdico. Uma vez que a sua visão seja capaz de penetrar o Sansara, essa compreensão não desaparece. Sobre essa base, seguimos pelo caminho do Bodhisattva. Mas é mais uma evolução no sentido de aprofundar, de ir em direção à compreensão da sua verdadeira natureza, depois de haver se distanciado tanto dela, perdido em ilusões e enganos. O que a evolução se esquece de levar em conta é a involução. Todo ser senciente tanto vai para cima quanto para baixo. O processo é cíclico, não evolucionário. A teoria evolucionária traz consigo muita esperança, mas no Sansara não há muita esperança. Aluno,
Então, em termos últimos, nossa percepção do tempo como sendo linear é uma ilusão? Rinpoche, novamente, neste ponto, é como no sonho. Se a mente está dentro do contexto relativo do sonho, o tempo existe. Se a mente desperta para a verdade absoluta, o tempo é inexistente. Mas, sonho após sonho, a experiência do Sansara continua a girar. Aluno, como um praticante consegue saber se uma determinada visualização nada mais é do que a mesma atividade ruidosa da mente ou se a transcende? É como se a prática consistisse em olhar para a janela ampla e pintar em uma tela o que você vê, você recria a cena e, quando termina, apaga tudo. Qual é a diferença entre olhar para a paisagem enquanto a recria na tela e abrir a janela e caminhar para fora? Em outras palavras, quando é que a prática se torna realização espiritual? Rinpoche, suponha que uma pessoa veja uma corda no chão, mas pense que é uma cobra, ela vai reagir de acordo com sua convicção de que aquilo é uma cobra. Embora não seja de fato verdade, sua percepção do que é a verdade pode até mesmo afetar as pessoas que estiverem em volta. De repente, todas estarão pensando que tem uma cobra no chão. A cobra se torna tão real que parece sair rastejando. O medo, a reação e todo o cenário da ilusão ganham a dimensão de um quadro completo. Mas, se aparecer alguém que diga isto não é uma cobra, todas as pessoas ficam muito aliviadas. A mentira foi exposta. Elas conseguem ver a corda tal como é, tal como sempre foi. A ilusão delas havia manipulado a percepção. As pessoas que trazem hábitos muito fortes poderão novamente ver uma cobra da próxima vez que olharem, mesmo que lhes tenha sido dito o contrário. É por causa da nossa tendência de voltar a cair em velhos hábitos que utilizamos a visualização. Purificamos percepções distorcidas ao visualizar certos fenômenos de forma pura, como sendo a deidade e a sua terra pura. Aprendemos a enxergar a cobra de modo diferente, até que, por fim, conseguimos ver que na realidade é uma corda. Uns poucos seres, extremamente afortunados e dotados de capacidades muito sutis, não precisam praticar a visualização. Eles são imediatamente liberados, assim que são apresentados à natureza da mente. Sua ilusão é como uma nuvem que o vento sopra para longe. Quando vai embora, vai mesmo, não se manifesta novamente. Então sua prática é simplesmente uma questão de conservar o reconhecimento de sua verdadeira natureza. Nós seguimos por duas rotas para conseguir realização espiritual. Uma inclui a prática de visualização, porque nossos hábitos são tão profundamente entranhados. Embora sejamos apresentados à nossa natureza última, nosso reconhecimento inicial não se fixa. A visualização é um processo de desaprender aquilo que aprendemos e de desfazer os nós da nossa ignorância. No entanto, se não precisamos desse processo, tomamos a outra rota e vamos diretamente para o caminho mais elevado, a grande perfeição, simplesmente repousando na sabedoria não dual, enquanto todas as ilusões se dissipam. Os fenômenos puros se revelam para nós como a manifestação da nossa natureza absoluta. O praticante da grande perfeição nunca precisa desenhar na tela, mas caminha diretamente para fora, atravessando a janela. Céu off 551 libras esterlinas ou exisco sisobaviso azizo que ois. Aluno, então as aparências das deidades surgem como emanações da vacuidade? Rinpoche, todas as formas são a deidade, e todas as formas são, em essência, a vacuidade surgindo como aparência. A deidade não é apenas um ser que está sentado sobre um lótus, a deidade é a vacuidade que aparece como forma. Isso quer dizer que a deidade é tudo em nosso mundo, inclusive os nossos inimigos. Quando alguém tenta nos ferir, é difícil nos lembrarmos disso, e logo revertemos aos nossos antigos hábitos. Essa é a razão de usarmos a visualização. Trata-se de um método relativo para despertarmos para a verdade absoluta, e a verdade absoluta, de fato, aparece sob a forma deste método relativo. Compreender de modo mais amplo o que falamos antes, a diferença entre verdade absoluta e verdade relativa e como o karma opera no campo da verdade relativa, vai ajudá-lo a entender melhor a visualização. Aluno, e, em consequência,
o movimento em direção à realização espiritual? Rinpoche, essa realização não é algo pomposo. Na verdade, é como penetrar algo para sentir ou provar sua essência. É a diferença entre descrever o sabor doce e de fato experimentar açúcar. A realização espiritual é uma maneira de experimentar, de provar. A meditação é o caminho no qual continuamos, no qual mantemos, no qual permitimos que ocorra uma alquimia transformadora. Existem muitas etapas no processo. No início, quando você começa a se perguntar sobre a realidade, a questionar o que é verdadeiro, você vê que muitas pessoas simplesmente aceitam a realidade dos fenômenos pela sua aparência. Quando você se dá conta disso, sente compaixão por elas. Motivado pela compaixão, você reza ao Lama. O Lama é a fonte da sua realização e da sua prática. A realização não tem limites, de modo que não há separação entre o Lama e a deidade. À medida que você amadurece em sua prática, sua compreensão do Lama amadurecerá. O Lama é a deidade, o Lama é a verdade. Você reza ao Lama para ter clareza e firmeza em sua prática, para ter inspiração, motivação, o que quer que você precise debaixo do guarda-chuva de bênçãos do Lama. Então você faz sua visualização. Se for difícil, se ela não funcionar ou se o deixar irritado, simplesmente a abandone e relaxe. Deixe a mente ser como a mente é. Então, quando os pensamentos reaparecerem, tente a visualização novamente. Se você tem dificuldade em perceber todos os detalhes, foque-se em apenas um aspecto da visualização ou em si mesmo como um corpo de luz, intangível e irradiante. Ou somente imagine que a deidade à sua frente é, em essência, a corporificação da compaixão e da sabedoria, da verdade absoluta. Não seja muito severo consigo. Quando não conseguir visualizar, lembre-se que você tem hábitos muito fortes que fazem com que você veja a realidade da forma como a vê. Aceite suas dificuldades e então simplesmente passe adiante. Sempre que encontrar um buraco na estrada, não deixe que isso o detenha. Simplesmente contorne o buraco, ou passe por cima. O bom praticante não se deixa vencer. Diga a si mesmo: claro que tenho defeitos, claro que tenho deficiências, claro que sou impaciente, claro que sou preguiçoso. Mas depois siga adiante. Dê passos pequenos, passos grandes, não importa, desde que você vá em frente.